Fala galera, vamos com mais um assunto de matemática. Dessa vez, geometria analítica. E que tópico da geometria analítica a gente vai estudar nessa aula? Bom, nessa aula de hoje a gente vai estudar a distância entre dois pontos, tá bom? Deixa eu pegar aqui o meu apontador. Então, a distância entre dois pontos, um ponto A e um ponto B, situados no plano cartesiano, podem ser determinadas em função das suas coordenadas. Pois bem, galera, distância entre dois pontos, existem três casos possíveis, tá certo? Esse aqui que vocês estão vendo é o primeiro caso. No primeiro caso, os dois pontos vão ter a mesma ordenada, tá certo? E se eles tiverem a mesma ordenada, os dois pontos serão paralelos ao eixo x, tá certo? Então, como é que a gente calcula a distância desse ponto A até o ponto B? Ora, de uma forma bem simples, pessoal, só essa formulazinha aqui, ó. A distância de A até B será igual ao módulo de x de B menos x de A. Tá, aí tem aluno que pode me perguntar, e por que o módulo, professor? Simples. Pessoal, o módulo na matemática é uma coisa que sempre dá como resposta valor positivo, certo? E para que isso? Simples, porque você poderia querer fazer o x do A menos o x do B, e essa subtração daria negativo, só que o módulo iria garantir que a resposta final seria positiva. Por que tem que ser positivo? Porque a distância, nós estamos trabalhando aqui a distância entre dois pontos, e não existe distância negativa, tá certo? Então, vamos lá. Vamos ver um exemplo numérico, que aí talvez fique mais claro. Perceba aqui que eu tenho dois pontos, o ponto A e o ponto B. O ponto A tem coordenada 1 e 2. O ponto B tem coordenada 3 e 2. Tá. Colocando na formulazinha, a distância do A até o B é igual ao módulo do x de B menos o x de A. Então, fazendo a substituição, quem é meu x de B? É 3. Está aqui. Quem é meu x do A? É 1. Está aqui. Então, fica 3 menos 1 dentro do módulo. Então, a distância do ponto A até o ponto B é o módulo de 2. Quanto é o módulo de 2? É 2. O módulo de um número positivo continua sendo positivo. Tá. Só que agora a gente vai ver o caso 2, certo? Existe um segundo caso para a distância entre dois pontos. E esse caso é quando a abscissa dos dois pontos forem a mesma. Ou seja, a abscissa do ponto A e do ponto B são exatamente iguais. Tá certo? A formulazinha é bem semelhante. Como é que a gente calcula a distância desse ponto A até o ponto B? Obviamente que se a abscissa for igual, esses dois pontos eles vão estar paralelos ao eixo y, tá certo? Então, como é que a gente vai calcular a distância de A até B? Simples, é só pegar o módulo de y de B menos o y de A. Essa formulazinha simples aqui, tá bom? Então, vamos lá, Vamos ver um exemplo numérico que aí fica mais claro na mente de vocês, Só que, vamos colocar logo a fórmula aqui, só que dessa vez eu vou fazer de propósito o 2 menos o 5, para vocês verem, 2 menos 5. Tá, professor, e não era y do B menos o y do A? Pessoal, eu estou fazendo o y do A menos o y do B, tanto faz, tá certo? Então, vai ficar 2 menos 5 dentro do módulo. Eu fiz de propósito. Então, 2 menos 5, quanto é que dá 2 menos 5? Soma e subtração de números com sinais diferentes, a gente subtrai e fica com o sinal e conserva o sinal do número de maior módulo. 5 tirando 2 dá 3. Qual é o número maior? É 5 ou é 2? Logicamente que é 5. Então, fica o sinal do 5, que é o número maior que é o 2. Então, fica menos 3, o módulo de menos 3. Lembra que eu disse que módulo é uma coisa que transforma a resposta sempre positiva? Se aqui está negativo, então o módulo de menos 3 é 3 positivo. Logo, a distância do ponto A até o ponto B vale 3, certo? Distância sempre positiva, não pode dar negativo. Tá, agora a gente vai para o terceiro e último caso, e esse é o caso que a gente usa em todo e qualquer exercício em que envolva a distância entre dois pontos.
Tá. Só que assim, galera, nesse caso aqui, os dois pontos eles não vão estar nem paralelo ao eixo y, nem vão estar paralelo ao eixo x. Eles vão estar dessa forma aqui, tá certo? Ó. Então, o ponto A ele tem coordenada x de A, que se liga com o y do A. O ponto B ele tem coordenada x de B, que se liga com o y de B. Agora perceba o seguinte, que eu posso marcar aqui um ponto C, aqui nesse canto aqui, galera, ó. E dessa forma eu vou formar um triângulo retângulo, ó. Perceba aqui o triângulo retângulo, formadinho. Ó, eu vou até pegar uma caneta aqui para ilustrar legal isso aqui. Vou pegar a corzinha branca, já está a cor branca. Ó, isso aqui, ó, de A até B é a distância de A até B. Então, vou botar a distância de A até B. É o que a gente quer saber, quer chegar nessa forma, tá bom? Olha, esse pedaço aqui, ó, é a distância do ponto B até o ponto C. E como é que faz essa distância? Percebe, pessoal, que esses dois pontos aqui, ó, eles estão paralelos ao eixo Y. A gente já viu isso, ó. Para fazer essa distância, é só fazer assim, ó. Fica o y do B menos o y do A. Tá bom? Pronto. Aqui, ó, perceba agora, ó, esse lado aqui do triângulo é a distância do ponto C, aliás, a distância do ponto A até o ponto C. Só que perceba, esses dois pontos aqui eles estão paralelos ao eixo X. A gente já viu isso. Como é que faz isso? Ó, essa distânciazinha aqui, ó, que vai de A até C. É simples. Isso será o meu x do B menos o meu x do A. Por quê? Porque esses dois pontos aqui, eles estão paralelos ao eixo x. Por isso que é a subtração do x do B menos o x do A. Agora, galera, como isso aqui é um triângulo retângulo, ó, perceba que aqui é um triângulo retângulo. Aqui o ângulo de 90 graus. E esse lado aqui, ó, que é a distância do ponto A até o ponto B, isso daqui é o que a gente chama de hipotenusa, porque está oposto ao ângulo de 90 graus, tá bom? Então, vamos lá, ó. Aplicando o teorema de Pitágoras, o que é que o teorema de Pitágoras me diz? O teorema de Pitágoras me diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esses dois lados aqui, pessoal, esses outros dois lados são os catetos. Então, ó, aplicando o teorema de Pitágoras, eu vou ter que a hipotenusa, que é a distância de A até B, elevada ao quadrado, é igual a esse lado aqui, ó, a distância de A até C, que é um cateto, elevado ao quadrado, mais esse lado aqui, ó, que é outro cateto, que é a distância de B até o ponto C. Isso tudo elevado ao quadrado. Só que perceba, a distância de A até C é x de A, aliás, é x de B menos o x de A. Está aqui. Isso tudo elevado ao quadrado, obviamente. Mas, quem é a distância de B até C? É o y do B menos o y do A. Tudo isso elevado ao quadrado. Agora, para a gente chegar na fórmula, basta a gente pegar esses dois aqui, ó, e jogar para o outro lado em forma de raiz. Logo, vai ficar assim, ó, distância do ponto A até o ponto B é igual a raiz quadrada do x de B menos o x de A elevado ao quadrado, mais o y de B menos o y de A, tudo isso elevado ao quadrado. Pronto, essa formulazinha aqui é a fórmula que calcula a distância entre quaisquer dois pontos, inclusive aqueles dois primeiros casos, que são paralelos, quando forem paralelos ao eixo Y, ou quando forem paralelos ao eixo X. Só que naquela situação, a gente responde de forma bem mais simples, de forma bem mais imediata, mas se colocar nessa fórmula aqui também, dá a mesma resposta, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para um exemplo numérico, que aí vai ficar mais claro para vocês. Ó. Determine a distância entre os pontos A e B. Ó, um ponto é uma coordenada cartesiana. E uma coordenada cartesiana, ele obedece uma ordem. O primeiro número é sempre da reta do eixo x. O segundo número
é sempre do eixo y, tá bom? Então, ó, colocando a fórmula aqui, ó, de distância entre o ponto A e o ponto B, a gente tem que essa fórmula aqui. Substituindo as informações dos pontos na fórmula, nós vamos ter, ó, quem é meu x de B? Menos 4, então fica menos 4. Quem é meu x do A? É 8, então fica menos 4, menos 8. Esse menos é da fórmula, tá? Isso tudo é elevado ao quadrado, mais... quem é meu y do B? É 8, menos... Quem é meu y do A? É 3. Então, fica 8 menos 3 elevado ao quadrado. Resolvendo essa parte aqui do parênteses, pessoal, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter que menos 4 com menos 8 vai dar menos 12. Isso tudo elevado ao quadrado. Por quê? Quando dois números, soma e subtração de números que têm os mesmos sinais, a gente junta, ou seja, soma e repete o sinal. Menos 4 com menos 8 vai dar menos 12. Isso tudo elevado ao quadrado. Mais 8 menos 3 vai dar 5 elevado ao quadrado. Logo, pessoal, quanto é menos 12 elevado ao quadrado? Dá 144 positivo. E quanto é 5 elevado ao quadrado? É 5 vezes 5 que dá 25. Aqui fica menos 12 vezes menos 12. Na multiplicação, menos por menos dá mais. 12 vezes 12 dá 144. Logo, somando 144 com 25, a gente vai ter que a distância de A até B é a raiz quadrada de 169. Logo, a distância de A até B, quanto é a raiz quadrada de 169? É 13. Pronto. A distância de A até B é 13. E essa é a nossa resposta. Tá certo? E assim eu encerro a minha aula com esse tópico de geometria analítica. Se você gostou, se você achou legal a aula, se inscreve aí no canal e dá um joinha aí para ajudar. Valeu!